Você pode me ajudar? Eu ganho só 46 mil. Com o desconto todo só sobra 21 mil reais. E dizem que quem é vivo sempre aparece. Também dizem que quem planta vento colhe tempestade. E foi isso que aconteceu com a nossa querida Mortadela Lima. Daniela Lima. Ela que foi recentemente demitida da Globo News, ela deu as caras. Ela apareceu. Ela resolveu fazer um post com a sua mãe nas redes sociais e recebeu um monte de ameaças. Ela ficou surpresa porque descobriu que a população do Brasil não lhe tem um carinho que ela achava que tinha. Daniela Lima, ela recebeu ameaças e ficou assustada. Pois é, aqui se faz, aqui se paga. Gente, internet é realmente difícil. Eu nunca posto nada da minha vida pessoal, quase, né? E postei uma foto da minha mãe com um coraçãozinho, assim, pra poder dizer que eu amo minha mãe mais do que tudo mesmo na vida, assim. Ai, mas não mostrou a cara, tá com vergonha. Não, tô protegendo. Vocês não têm ideia da quantidade de ameaça de morte que chega para as pessoas que eu marco aqui. Eu não marco um amigo, um familiar, nada. Porque essa rede é uma alegria. Essa não, né? Todas. Essa internet. Só que não. Daniela Lima ainda foi cogitada para ser contratada e trabalhar no SBT. Foi aí que o boicote começou a acontecer. Um jornalista falou diretamente para a direção do SBT. Abre aspas. Não cometa essa bobagem. Fecha aspas. Porque todo mundo sabe que o SBT é um canal familiar, é um canal conservador. E que se ele contratar a Daniela Lima, ele vai estar ultrapassando uma linha perigosa. Então, hashtag não contrate Daniela Lima. Agora ficou um rumor ali, né, pela própria imprensa, que talvez ela já possa aportar no SBT. Daniela Beirute, pelo amor de Deus, pelo amor que eu tenho em você, pelo amor que eu tenho pelo SBT, não cometam essa bobagem, sabe? Agora não. Porque ela tá com uma imagem muito cheia de rejeição, ainda justamente por causa dessa questão, e nós sabemos que o SBT não tem partido, enfim, mas é uma emissora um pouco mais conservadora, nós sabemos disso, né? Então pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer, e se entrar fora, dane. E na Câmara dos Deputados aconteceu uma situação, no mínimo, inusitada. A esquerdista Camila Jara, do PT, ela agrediu Nicolas Ferreira com um golpe baixo. Mas foi baixo de verdade. Batendo coleguinha, continua. Camila, como está, Camila? Como está? Vai fazer meu braço aqui. Quer que eu dê? Eu tava com o Diego. Não, todo mundo assim. Eu dou batendo coleguinha, continua. Batendo coleguinha, continua. Ela atingiu ele nas suas regiões íntimas. Depois Camila Jara apareceu nas redes sociais debochando do que ela fez contra Nicolas Ferreira, dizendo que não pode bater em coleguinhas, em tom de deboche. Não pode bater no coleguinha de trabalho. A boca fala o que o coração tá cheio, e na psicologia a gente só consegue falar pro outro e desejar pro outro as inseguranças que a gente tem dentro de nós mesmos. Então, todas essas mensagens que a gente está refletindo, que a gente está recebendo aí, que não seja de força, de apoio, estão dizendo muito mais sobre vocês do que sobre mim. E outra coisa, tem uma ala do bolsonarismo aí que querem dizer que a gente não pode nem brincar com as coisas.
E vocês não vão me impedir de fazer piada com as coisas da vida para deixar as coisas mais leves, porque esse é o meu jeito de ser. Então, bora começar a nossa sexta-feira e lembrar que a gente não pode bater no coleguinha de trabalho. Todo mundo tá soltando a mão de Alexandre de Moraes. Dessa vez foi a OAB. Ela disse em uma carta aberta que não apoia o que Alexandre de Moraes está fazendo, que os atos que ele está cometendo são atos condenáveis, e parece que soltou a mão de vez de Alexandre de Moraes. Que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, divulgou uma carta aberta em que faz um alerta ao Supremo Tribunal Federal sobre o que tem ocorrido justamente com tudo isso que nós estamos conversando, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto, inclusive, é destaque em nosso site, então a gente faz aqui uma dobradinha com o estúdio. O que ocorre? Para a OAB, a prisão e a imposição de medidas cautelares severas impõem a todos uma reflexão séria. E dizem, é necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais, inclusive o direito à liberdade de expressão. Ela ainda adiantou que todo cidadão deve ser julgado conforme todo princípio legal. Diz o texto. No documento, a ordem fala que em zelar, para que qualquer cidadão seja julgado conforme o devido processo legal. Sem isso, abrem-se precedentes perigosos que podem amanhã atingir qualquer direção político-ideológica. Segundo a ordem ainda, a atuação do Supremo deve seguir os princípios que sustentam a própria democracia. Fundamental, dizem, abre aspas, fundamental o respeito às prerrogativas da advocacia, como o sigilo profissional, o acesso pleno aos autos dos processos e a sustentação oral síncrona, que são garantias constitucionais, em verdade, do cidadão destinatário do direito de defesa. Fecha aspas. Quando eu falo que todo mundo soltou a mão de Alexandre de Moraes, é a pura verdade. Dessa vez foi a grande mídia, ou a mídia podre. Tem coisas aqui que você não vai ver no Jornal Nacional, mas isso você vai ver no Jornal Nacional. O Jornal Nacional, ele repercute os escândalos das mensagens vazadas pelo gabinete de Alexandre de Moraes. Escândalos que deixou o rei nu. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que depois embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Os bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas.
A reportagem cita 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022. Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Segundo a reportagem, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Na época, o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar os perfis dos 2 apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Ordenou a quebra de sigilo bancário e cancelou os passaportes. Moraes alegou que eles postaram discurso de ódio e atos antidemocráticos. De acordo com a reportagem, depois de Talhaferro, do TSE, encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira, do STF, manda prints de postagens do jornalista e cobra a alteração de documento para a inclusão de mais manifestações. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo: vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. Numa outra mensagem, segundo o jornal, Talhaferro manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE a pedido de Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes declarou que nos inquéritos das fake news e das milícias digitais fez diversas determinações, requerimentos e solicitações a inúmeros órgãos nos termos regimentais, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral. A nota afirma que o TSE, no exercício de poder de polícia, tem competência para realizar relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirma que os relatórios descreviam de maneira objetiva postagens ilícitas nas redes sociais por estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Que vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviados à Polícia Federal para continuidade das diligências, sempre com a ciência da Procuradoria-Geral da República. A nota afirma ainda que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. O juiz Ayrton Vieira não se manifestou sobre a reportagem. Eduardo Talhaferro declarou ao jornal Folha de São Paulo que cumpria todas as ordens que lhe eram dadas e não se recorda de ter cometido qualquer ilegalidade. Mas no mais é só isso, pessoal. Um beijo grande pra você. Ficar com Deus, porque eu fui!